Olá! Hoje a gente vai explorar Mateus capítulo 14. É um capítulo, assim, de contrastes muito fortes, né? Verdade. Começa com toda aquela intriga política, a morte trágica de João Batista. Isso. E de repente muda completamente o tom. Vemos o poder e a compaixão de Jesus em ação. Alimentando 5.000 pessoas, andando sobre as águas, é uma virada impressionante. Exato. Então, nossa ideia aqui é justamente analisar esses eventos, esses contrastes, e tentar entender as mensagens principais do texto. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, a história começa com Herodes Antipas, o governante lá da região. Ele ouve falar de Jesus Uhum. e fica logo assustado, achando que é João Batista que voltou dos mortos. Porque ele mesmo tinha mandado prender João. João criticava abertamente o casamento dele com Herodias, que era esposa do irmão dele. Uma situação delicada para Herodes. Ele queria eliminar João, mas tinha um certo receio, né? Medo da reação do povo, que via João como profeta. Pois é. E tudo culmina naquela festa de aniversário dele. A filha de Herodias, Salomé, dança. Aham. E agrada tanto Herodes que ele faz aquela promessa impulsiva, né? Peça o que quiser, com juramento e tudo. E aí, influenciada pela mãe, claro, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Que coisa! Terrível. O texto até diz que Herodes ficou angustiado. Sim, angustiado, mas ele se sentiu preso pela palavra dada ali na frente de todo mundo, dos convidados? O orgulho, a imagem pública. Exato. E ele manda executar João, entregam a cabeça para a moça, e os discípulos de João, quando ficam sabendo, correm para avisar Jesus. E é interessante ver a reação de Jesus. Ele recebe essa notícia terrível e a primeira coisa que faz é tentar se retirar, buscar um lugar mais solitário. Sim, ele busca esse isolamento. E aqui o contraste que você mencionou fica muito nítido, né? De um lado, o poder de Herodes, cheio de medo, manipulação, violência. Um banquete que termina em morte. E do outro? A resposta de Jesus. Ele busca solidão, mas logo em seguida, ao ver a multidão, ele se move de compaixão. Não é um poder que oprime, mas um que serve. É uma ótima observação. E essa compaixão não fica só no sentimento. Ele vê a multidão que o seguiu até aquele lugar isolado. E começa a curar os doentes que estavam ali. Isso. Aí o dia vai acabando, o lugar é deserto e os discípulos chegam com a solução prática, né? Manda esse povo embora para comprar comida. O mais lógico pensando humanamente. Mas Jesus surpreende. Ele fala: eles não precisam ir. Deem vocês mesmos algo para eles comerem. Imagina a cara dos discípulos. Devem ter ficado sem entender nada. Eles respondem, mas a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Pois é. Como alimentar, sei lá, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com isso? É quase nada. Uma situação de escassez total. Mas aí, que tal o ponto, né? Jesus não se intimida. Pega aqueles 5 pães e 2 peixes, manda o pessoal sentar na grama. Organiza tudo. Isso. Olha para o céu, agradece a Deus, parte os pães e dá aos discípulos para eles distribuírem. E os peixes também. E o resultado é inacreditável. Totalmente. Todo mundo comeu, ficou satisfeito. E ainda sobrou 12 cestos cheios. É fascinante. Esse milagre vai muito além de matar a fome física, né? Com certeza. O que ele demonstra... Demonstra o poder de Jesus, a compaixão dele na prática, a provisão divina que supera qualquer limitação humana. Onde os discípulos viam falta, Jesus manifesta abundância. Um banquete que gera vida, totalmente oposto ao de Herodes. Exatamente. E aqueles 12 cestos podem mesmo simbolizar essa provisão para todo o povo de Israel, as 12 tribos. É um sinal do reino de Deus chegando. Muito bom. E a sequência do capítulo não diminui a intensidade. Logo depois disso, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e irem na frente para outra margem. Enquanto ele despede a multidão e sobe no monte para orar, sozinho. E enquanto Jesus ora, o barco dos discípulos está lá no meio do lago enfrentando um vento forte, ondas, Uma maior dificuldade. uma tempestade se formando. E lá pela madrugada, Jesus vai até eles, andando sobre as águas. Imagina o susto. Eles gritam achando que é um fantasma, puro pavor. Sim, o medo do sobrenatural do que eles não controlam. Mas Jesus acalma. Coragem, sou eu. Não tenham medo. E aí entra Pedro, sempre ele, o impulsivo. Sim, Pedro fala.
Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até aí andando sobre as águas. Que pedido ousado. E Jesus diz simplesmente, vem. E Pedro vai. Ele desce do barco, começa a andar sobre a água na direção de Jesus. Um ato de fé incrível, mas dura pouco. Pois é, ele percebe o vento forte, olha para as ondas e o medo bate. Começa a afundar. E grita por socorro, Senhor, salva-me. Jesus, na mesma hora, estende a mão, segura ele, mas dá uma bronca, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? É um momento muito humano, essa oscilação do Pedro. Muito. Assim que eles entram no barco, o vento acalma. O que essa cena toda, essa dinâmica entre fé e medo nos diz? Acho que revela muito sobre a nossa própria fé, sabe? Pedro tem aquele impulso inicial de confiança total, mas as circunstâncias, a tempestade real, abalam ele. A fé não elimina o medo, então? Não necessariamente, talvez a fé seja justamente confiar apesar do medo. E a resposta de Jesus é o resgate imediato, mas também o questionamento, por que duvidar? Se estou aqui? Faz sentido, e esse poder sobre a natureza, sobre o caos, tem um impacto enorme nos outros discípulos, né? Com certeza. Eles passam do medo para a adoração. Reconhecem ali, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É um momento de revelação da identidade de Jesus. E o capítulo ainda fecha com mais curas em Genazaré, como que confirmando essa autoridade toda. Sim. Então o capítulo 14 faz essa costura impressionante, né? Coloca lado a lado a fragilidade e a crueldade do poder humano, lá com Herodes. E o poder compassivo, restaurador, sobrenatural de Jesus. Alimentando, acalmando a tempestade, resgatando. E no meio disso tudo, a nossa luta humana. A fé que nos impulsiona para perto de Jesus e o medo que, às vezes, nos faz afundar. Um retrato bem forte desses dois reinos em conflito. E fica a reflexão, talvez, como é que a gente reage em momentos de crise? Seja uma perda, como a de João, uma necessidade grande, como a da multidão, ou uma tempestade, como a dos discípulos. Essas situações extremas costumam mostrar onde realmente está a nossa confiança, né? Que elas revelam sobre o nosso caráter e a nossa fé. É algo para se pensar.